Tá, vamos lá. Vim aqui para fazer uma crítica à produção acadêmica que envolve performances polêmicas, né? Como essa aí que aconteceu essa semana na Universidade Federal do Maranhão. E eu quero que seja uma crítica bem embasada, né? Dentro de uma abordagem materialista. Então eu acho bem importante situar essa análise em três eixos principais. A mercantilização dos corpos, especialmente das mulheres, no capitalismo contemporâneo. Segundo eixo, a instrumentalização das pautas identitárias que acontece no contexto acadêmico e também midiático. E o terceiro é a pornificação da cultura, né, que subordina a emancipação feminina às lógicas de mercado e de consumo. Então, basicamente, é dentro desses três eixos que eu queria conversar um pouco com vocês. O primeiro deles, que é a mercantilização dos corpos, né? A crítica materialista, ela parte da premissa de que o capitalismo transforma tudo em mercadoria, né? Incluindo os corpos e as expressões identitárias. No caso dessa performance, o corpo da pesquisadora é utilizado como um veículo de autopromoção e, ao mesmo tempo, como um objeto de consumo. Até pelo fato dela ter usado toda essa polêmica para capitalizar, para ganhar dinheiro em cima disso, né? Divulgando o privacy dela, enfim. Num sistema que está buscando constantemente novas formas de acumulação de capital, o corpo feminino, o nosso corpo, historicamente é subordinado e é sexualizado, de modo a se tornar uma ferramenta também, mais uma ferramenta para gerar valor econômico, né? O uso de plataformas como o Privacy, que é praticamente a mesma coisa que o OnlyFans, que ganha dinheiro, que capitaliza em cima da exploração e da exposição de corpos, reflete uma dinâmica em que os corpos das mulheres são transformados em mais uma mercadoria dentro da lógica neoliberal. Então, esse fenômeno, ele perpetua a objetificação das mulheres, ao invés de fato, propor uma emancipação real, né? E dentro de um viés materialista, a liberdade, a suposta liberdade prometida por esse tipo de exposição corporal é uma liberdade ilusória, porque ela não vai alterar as condições estruturais que mantêm as mulheres subjugadas. Em vez disso, vai reforçar uma exploração econômica e sexual embaixo desse verniz de autonomia, sabe? O segundo ponto que eu queria falar, que são as pautas identitárias, né, e essa fetichização da resistência. O que eu queria problematizar aqui é a instrumentalização das pautas identitárias dentro do campo acadêmico, das universidades e do campo midiático, onde essas expressões individuais e performáticas, né, elas são frequentemente apresentadas como formas de resistência, como formas de transgressão. E o problema materialista com essa abordagem é que ela desvia a luta por emancipação coletiva para uma ênfase excessiva em experiências individuais, que no macro pouco importa, né? E pior do que essas experiências individuais supervalorizadas, essas experiências individuais também são monetizadas, né? Então, ao exibir uma performance provocativa e atrelar essa exposição à autopromoção financeira, há uma redução bizarra da discussão política sobre gênero e opressão. E se transforma tudo numa narrativa focando na visibilidade pessoal da pesquisadora e no lucro individual dela, né? Então, a análise de teóricas, a minha preferida, a minha paixão do momento, que é a Nancy Fraser, e a Angela Davis também, ela é bastante útil aqui, porque as duas argumentam que o capitalismo contemporâneo muitas vezes absorve as críticas identitárias e transforma essas críticas em produtos ou espetáculos que são absolutamente inofensivos para o sistema, né? Então, no caso dessa performance, as pautas de empoderamento feminista e de livre expressão, elas são cooptadas pelo mercado e transformam a suposta resistência em mais uma mercadoria para ser vendida e para ser consumida. Então, a minha crítica é sublinhar que esse tipo de emancipação e de empoderamento não desafia o status quo e, muito pelo contrário, fortalece o status quo por reforçar uma lógica de mercado em cima dos corpos femininos.
O terceiro ponto que eu queria falar, que é a questão da pornificação da cultura, né, e essa ilusão de autonomia. A pornificação da cultura é um fenômeno que se acentuou muito no capitalismo neoliberal, né, que é um espaço onde a sexualidade, particularmente a sexualidade feminina, é constantemente explorada como uma forma de controle e de subjugação, né? Então, feministas como a Silvia Federici, que espero que todos vocês conheçam, né, argumentam que a exploração dos corpos das mulheres através da hipersexualização, ela é uma extensão do trabalho não remunerado e do controle reprodutivo que historicamente foi imposto às mulheres. Vocês podem encontrar isso em bastante detalhes no livro Ponto Zero da Revolução. O corpo feminino, nesse contexto, ele é apropriado, não no sentido de adequado, né, mas no sentido de apropriado mesmo, e usado no trabalho tanto reprodutivo quanto produtivo, e essa exposição sexual, ela é transformada em mais um campo de acumulação de valor. Então, a crítica feita a essa performance acadêmica, ela precisa destacar que, ao se inserir no mercado pornográfico, como é o caso da plataforma Privacy, né, essa suposta pesquisadora participa de uma lógica que reforça a ideia de que a visibilidade sexual do corpo feminino é uma das poucas formas de valorização ou de conquista de autonomia financeira. E essa forma de emancipação sexual, na verdade, também é uma falsa emancipação, porque ela continua a explorar as mulheres dentro de uma lógica patriarcal e capitalista. A comercialização dos nossos corpos, mesmo sob a ótica do consentimento, e isso dialoga com a crítica que eu fiz hoje sobre a questão da prostituição, compartilhando aquele post lá da UMA, né, essa comercialização dos corpos femininos, mesmo que pode vir quem quiser falar sobre consentimento, ela não questiona as estruturas que tornam as mulheres vulneráveis a essa exploração. Muito pelo contrário, ela integra as mulheres nesse ciclo, né? Então, o que dá para concluir com isso, né, é que dentro da perspectiva com a qual eu colo, né, e que eu acredito, é fundamental a gente estar sempre questionando o papel que as universidades e outras instituições acadêmicas desempenham quando elas endossam esse tipo de produção, né? Ao invés de fomentar uma crítica aprofundada das condições materiais que geram opressão, o foco sempre nessa performance individualizada, na monetização da visibilidade sexual, reduzindo a luta pela emancipação a um espetáculo absolutamente vazio de resistência. Então a gente tem que sublinhar que a verdadeira emancipação das mulheres, ela requer uma luta coletiva, e não um empoderamento individual aí que você acha bonito, sabe? Contra as estruturas capitalistas que exploram as mulheres, e não simplesmente uma inserção dessas mulheres no mercado da visibilidade sexual. Uma transformação radical, ela tem que visar a subversão das condições materiais que mantêm as mulheres subordinadas e não a adaptação das mulheres a essas condições dentro de uma lógica mercantil. Então era isso que eu tinha para falar. Estou bem cansada, está bem tarde, mas prometi que ia soltar isso ainda hoje, então tá aí. Espero que tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Beijo, bom domingo.